Café com Sêmio de número 105. Eu vou escrever aqui o título: O jejum da imaginação e a vida de estudos. Vamos lá. Fixar comentário. Rodrigo, boa noite. Matheus, boa noite. O cabelo tá penteado. Bom, o tema hoje é sobre o jejum da imaginação. Eu não sei se ficou claro. Eu estava falando com a minha esposa ontem, se tinha ficado claro, sobre o que seria jejum da imaginação, né? Que a gente está acostumado a ouvir jejum de comida, né? Então, vou fazer aqui um jejum intermitente que está na moda. A galera aí fica 18 horas sem comer para ter performance. Maria Carolina, Jonathan, André. A galera então fica aí 18 horas sem comer para ter performance esportiva. Então, o jejum intermitente está na moda, né? Como uma tática nutricional para performance física e emagrecimento. O jejum também, na época de quaresma, ele faz parte, né? Então, quando a gente fala em jejum na quaresma, a gente lembra do tempo de Cristo no deserto, onde ele jejuou e teve fome. E também a gente se propõe a fazer algum tipo de jejum para também, de alguma maneira, colocar o nosso corpo em algum tipo de desconforto. Então, esse segundo jejum, ele não tem a ver especificamente com performance física, né? E também não tem a ver com perda de gordura e com uma pegada estética. Ele tem a ver com algo um pouco mais relacionado ao cultivo de bons hábitos. Quando você se coloca em alguns tipos de desconforto, você se prepara para desconfortos maiores que certamente virão, né? Isso vai acontecer, fato. Ninguém vai viver nessa vida de analgésico contínua, onde nada de ruim acontece. Todo mundo que está ouvindo aqui sabe disso muito bem. Mas eu não vou falar de jejum de comida, né? Apesar de que o jejum de comida ele tem efeitos também, como eu falei, no comportamento, ele tem efeitos nos bons hábitos e também tem efeitos físicos, né? Uma pessoa que faz jejum, que controla a alimentação, ela perde peso, né? E hoje em dia a gente sabe que perder peso é uma meta de muitas pessoas, né? Homens e mulheres aí, que às vezes pagam até muito caro por cursos ou por estratégias miraculosas quase para a perda de peso, né? Mas então, se o jejum ele leva a perder peso, né, o jejum de comida, por que então falar de jejum da imaginação? E o que seria jejum da imaginação? E o que isso tem a ver com a vida de estudos, né? O que é a imaginação? A imaginação é a criação de imagens na cabeça, né? É isso. Imagina aí todo mundo um quadrado, vai. Tá, todo mundo aí tem, sei lá, 30 pessoas aqui. Todo mundo aí, fora a galera do podcast, que está dando quase 8 mil ouvintes por mês no podcast. Não sei nem se eu vou tirar esse podcast do ar do Spotify, porque eu acho que a live está ficando vazia, porque o pessoal escuta depois. Mas eu não vou tirar não, né? Porque, aliás, as pessoas têm que escutar depois mesmo. Ficar obrigando o pessoal a ficar na live também é um problema. Com tanta live acontecendo ao mesmo tempo. Só você entrar no teu Instagram agora que você vai ver. Quer dizer, não vai não, porque senão você vai sair da live daqui. Mas você vai ver o tanto de gente que está fazendo live ao mesmo tempo. Mas enfim, a imaginação é isso, né? Todo mundo está aqui. Imagina aí um quadrado, ou um triângulo, ou um avestruz, né? Todo mundo cria uma imagem na cabeça. Isso não é um avestruz real, né? Nem um triângulo real, nem um quadrado real, nem um cinzeiro real, nem uma televisão real, né? Então, ó o Jonathan na primeira live, que legal. Que bom. Eu tô brincando, eu vou deixar no Spotify, sim. Eu tô falando isso só para perturbar. Mas imagina então, vamos pensar aqui, imagina um avestruz, né? Esse avestruz ele não existe, né? Ele está na nossa imaginação. Tá? Imagina aí, sei lá, um dinossauro ou qualquer outra coisa na sua cabeça. Essa coisa na sua imaginação, ela é criada, né, a partir de imagens. Terapeuta sexual, eu? Porra, você tá falando com outra pessoa aí do que entrou aqui agora, né? Porque só faltava essa agora. Como é que é aquele filme? Hit, né? Com o Will Smith. Bom, mas enfim.
Vocês ficam falando e ficam me distraindo, cara. Eu tô falando coisa séria. Então, quando você imagina alguma coisa, quando você imagina uma colmeia, por exemplo, na sua cabeça, você pode imaginar uma bolotinha marrom cheia de abelhinha bonitinha, caso você tenha povoado o seu cérebro com as imagens da colmeia que o ursinho Puff usa para comer mel, ou você pode imaginar algo perigoso, né? Com as suas estruturas ali hexagonais, não lembro exatamente, mas com abelhas que podem ter ferrão e podem te machucar, né? E quanto mais perto da realidade você estiver, mais capaz você vai ser de imaginar, né? De imaginar as coisas. Bom, mas na verdade não é essa imaginação que ela é utilizada frequentemente de forma errada, né? Que é óbvio que a gente tem que ter a capacidade de imaginar concretamente para poder realizar, se prevenir e planejar a vida. Mas não é disso que eu estou falando, não é esse tipo de jejum que a gente tem que fazer. O que a gente tem que fazer são basicamente 3 tipos de jejum da imaginação, né? E eu acho que vocês vão se identificar, né? Que jejum são esses? Primeiro, aquela imaginação sempre em torno de você mesmo, né? Que é aquele momento. E por que é jejum? Porque quando a gente imagina, a gente fica saboreando a história, né? A gente fica ali digerindo a história, a gente fica ali mastigando a história. E o tempo que você perde, por exemplo, imaginando cenas em torno de você mesmo, né? Como você vai chegar num pronto atendimento, né? Como você vai chegar no seu primeiro plantão, como você vai responder a pergunta que o professor pode te fazer em sala, como você vai se comportar em determinado ambiente, como você vai responder se fulano de tal te falar tal coisa, e aí você fica criando uma série de diálogos imaginários na sua cabeça, né? Fica criando uma série de conflitos onde você vai formular hipóteses de conversas e na maioria delas você vai arrumar uma maneira naquele diálogo hipotético em torno de você sair por cima, né? E ganhar aquela conversa, né? Então, esse é um cenário comum em adolescentes e adultos jovens e maturos, né? Que ficam imaginando ali 1001 coisas em torno de si mesmos, né? Que ficam ali se distraindo, né? Com possibilidades de cenários em torno de si que nunca acontecem, né? Na verdade, quando eles entram na realidade, eles veem que eles estão imaginando a colmeia do ursinho Puff, né? Que é aquela colmeia redondinha, que dá para enfiar uma mãozinha ali e comer aquele mel que, enfim, nunca é real, né? Então, essa imaginação em torno de si mesmo é a primeira que a gente tem que tirar e colocar no nosso jejum, né? Não ficar pensando e imaginando, criando imagens de situações futuras em torno de você, porque isso vai te afastar do teu caminho, não vai combinar com o seu caminho e vai te distrair totalmente da vida real, né? É mais ou menos o que eu falei, né? Você vai ficar ali imaginando que a colmeia é igual a colmeia do filme do Ursinho Puff, do desenho do Ursinho Puff. Essa colmeia, ela não é assim. Essa colmeia, ela vai se apresentar na realidade de uma forma diferente para você. E o problema de ficar imaginando, degustando essas imagens criadas em torno de si mesmo é que a consequência é a vaidade, né? A consequência imediata é a vaidade. No final das contas, você está cultivando a vaidade. Se a pessoa que não faz jejum de comida, né, come o que dá na telha, fica gorda e cultiva a barriga ou os clotes, quem fica imaginando cenas e cenários em torno de si mesmo, cultivam a vaidade. E a vaidade, ela traz uma série de problemas, né? Problemas que eu já falei um monte de vezes. E vocês entrem no podcast ali dos 7 pecados capitais, que eu falo exclusivamente sobre a vanglória. Então, acessem lá a vanglória e vocês vão entender qual é o problema real de você ficar cultivando ali aquela imaginação em torno de você mesmo. Então, a primeira coisa é essa imaginação em torno de si mesmo, né? Segunda imaginação que você deve jejuar é a imaginação em torno dos outros, né? Você ficar imaginando o que o outro está pensando. E aí você acaba conversando com os outros, não com base no que eles estão mostrando ou dizendo, mas com base no que você acha que eles estão pensando. E não incomumente, não sei nem se eu posso falar não incomumente, mas não raro, é melhor, você acaba desconfiando de todo mundo. E sempre acreditando que há uma intenção escusa por trás
daquilo que o sujeito está fazendo. E aí, normalmente, se você fica imaginando o que o outro está pensando, o que ele está querendo dizer, você fica ali criando imagens em torno da vida dos outros, do porquê que fulano de tal reage de tal maneira, por que não responde teu WhatsApp, por que ele te olhou daquele jeito, por que ele não sei o quê. Se você fica o tempo todo pensando o que se passa na cabeça das outras pessoas, né, você vai incorrer num problema gravíssimo, que é um problema de que não é a sua missão, né? Não é da tua conta a vida dos outros, né? E quando você cai nesse problema grave de interpretar de forma rasteira e pouco objetiva o comportamento dos outros, você vai cair num grande erro, que é de julgar as pessoas e fazer juízos temerários, fazer juízos desnecessários e que não cabem a você. Então, olha, mais uma consequência positiva do jejum da imaginação. Primeiro jejum, aquele jejum da imaginação em torno de você mesmo, né? Você vai parar de ficar pensando todas as possibilidades de coisas que podem acontecer em torno das suas ações para fugir da vaidade. Você vai parar de ficar pensando também em todas as situações que você acha que o outro está pensando, porque senão você vai cair ali na posição de juiz e vai dar uma merda gigantesca, né? E por último, o terceiro jejum é o jejum, que talvez seja o mais difícil, né? Que é o jejum de você ficar parando de imaginar, né, aquelas reações que giram em torno dos seus próprios talentos, né? Você parar de ficar pensando ou degustando aquele clima de admiração que você desperta nos outros, né? Aquela coisa de ficar imaginando que você está no palco mundo do Rock in Rio, cantando a música que está tocando no rádio, imaginar que você está fazendo o último gol da Copa do Mundo, ou imaginar que você está dando um diagnóstico brilhante, ou imaginar que você está fazendo a melhor anamnese, que você está sendo elogiado, ou ficar imaginando que as pessoas gostam de você, né? Que as pessoas te admiram, que as pessoas acharam que você fez uma coisa tão importante, né? E por isso elas ficam pensando ou comentando, né? Com isso é muito grave porque você desvia a sua intenção verdadeira, né? Você acaba pensando ali sempre em você, no que você está fazendo, no que você está falando, e fica querendo despertar nos outros sensações. E não tem nada mais bizarro do que um sujeito que leva a vida querendo despertar sensações agradáveis nos outros em torno dos seus feitos, né? Isso aí é pedir para cair na soberba, né? Então, o jejum desse tipo de alimentação é ali um antídoto para soberba. Se você quer ser um sujeito vaidoso, se você quer ser um sujeito que julga de forma rasteira, e se você quer ser um sujeito que é muito soberbo, é só você dar corda para sua imaginação. Isso é espontâneo, tá? Isso aí é natural. Então, naturalmente, esse tipo de coisa vai correr solta, né? A nossa imaginação, a criação de imagens em torno de nós mesmos, dos outros e dos nossos grandes feitos para a humanidade é a nossa forma natural de agir. Tá? Fazer um jejum desse tipo de imaginação é semelhante a ir a um deserto, né? É desconfortável, é um esforço, né? É ruim, é difícil, né? Porque o nosso cérebro ele é defeituoso, né? Em direção a essa problemática, né? Nosso cérebro ele não é automaticamente programado, né? Pelo menos no momento atual da nossa existência, para lutar contra isso. Não, ele se alimenta disso. E aí o que acontece? Você fica degustando esse tipo de coisa. Você fica saboreando, entendeu? Por isso que o nome jejum da imaginação ele cai bem, né? Porque é semelhante a saborear um prato gostoso. É você ficar saboreando, por exemplo, né, o clima de admiração que você acredita que existe em torno de você, né? Então, é mais ou menos como degustar um delicioso pedaço de doce, de bolo, né? Por exemplo, né? Daí a importância do jejum da imaginação. E aí, olha que legal, se você tirar da sua cabeça, se você lutar, esvaziar a sua imaginação dos pensamentos, das imagens criadas em torno de você, se você tirar as imagens criadas em torno dos outros
e se você tirar as imagens criadas em torno do clima de admiração, você vai ter tempo para estudar, cara. Olha só que legal. Lembra aquela história? Eu não tenho tempo para estudar. É lógico. A sua cabeça funciona ali, né, com uma série de imagens completamente desconectadas da realidade, que só estimulam a vaidade, o juízo temerário e a soberba. Né? E agora você tem tempo para estudar. Olha que maravilha. Olha que boa notícia. Né? Qual é a consequência do jejum, por exemplo? Qual é a consequência do controle alimentar? É uma maior capacidade de lutar contra a luxúria, a pornografia, a sensualidade e a preguiça. É uma maior capacidade de lutar contra questões físicas que acontecem, desconfortos físicos que acontecem no mundo. E você ainda perde peso, né? Olha que legal. No jejum você ainda perde peso. Então na quaresma você pode até emagrecer. Além de ter de travar essas lutas contra algumas inclinações suas. Se você faz um jejum da imaginação, lutando contra o que você imagina em torno de você, contra o que você imagina dos outros, contra o que você imagina sobre as sensações boas que você desperta, além de lutar contra a soberba, a vaidade e o juízo temerário, você vai ter tempo para estudar, você está entendendo? Você vai ter mais tempo para estudar. E aí você não pode chegar para mim e falar que você não tem tempo para estudar. Olha só que legal a consequência. Então você pode emagrecer e ter tempo para estudar. Cara, imagina se eu lanço um curso. Aliás, a comunidade de medicina intuitiva está com vagas abertas, hein? Quem quiser me manda um direct que eu mando as instruções. Estamos com vagas abertas. Agora você imagina, né, se eu lanço um curso, se a gente arruma uma fórmula para você emagrecer e arrumar tempo para estudar. Né? É o jejum, né? São os jejuns que eu estou falando aqui. Não tem muito mistério. Aliás, quer dizer, mistério não tem. Quer dizer, tem mistério, né? Não tem muito segredo. Mas a grande dificuldade é colocar isso em prática. Porque é difícil mesmo, né? Porque é nessa hora que você vai ser tentado ou tentada a acreditar que nada disso vale a pena. Mas vale, né? A Cássia Farnetete, número 1, está dizendo que é a melhor comunidade. Ainda botou um S, hein? E é mesmo, né? Comunidade de Medicina Intuitiva agora. Tem o professor Ricardo Bastos, autor do Método Clínico, toda quinta-feira com a gente. Professor Felipe Andrade, professor Cristiano. E é isso. Alguém tem alguma pergunta? Não, né? Alguém tem algum comentário? Quem já faz parte da comunidade de Medicina Intuitiva, se puder compartilhar nos stories e me marcar dizendo que tem vagas abertas, vai ajudar pra caramba. Quem gosta do Café com Sêmio também compartilha, faz isso chegar a mais pessoas, entendeu? Então façam isso, chegar. Quem puder tirar um print da tela agora, tem 40 pessoas, ó. Vou fazer uma pose pro print. Tira um print da tela, compartilha aí meu Instagram. Vamos ajudar. Quem acha que esse conteúdo vale a pena, divulga, porque o que eu preciso é de divulgação mesmo, já que eu não fico mais fazendo essas coisas aí de fórmula de lançamento, de divulgação, não tem mais tráfego, eu tô com uma preguiça danada dessas coisas. Então, quem puder compartilhar a live, ela vai ficar salva, compartilhe sobre o jejum da imaginação e a vida de estudos, beleza? Um abraço a todos e em té.